Vamos iniciar então a escola dominical, irmãos. Nosso primeiro livro é o livro da série 9 Marcas sobre conversão. Esse livro, meus irmãos, ele vai falar sobre conversão, tá? E por que ele fala sobre conversão? Porque ele vai tratar sobre como Deus cria um povo. Esse é exatamente o subtítulo do livro, tá? Conversão, como Deus cria um povo. Nós professamos que a igreja, ela é o ajuntamento de crentes, tá? Exatamente a sua natureza no Novo Testamento, a maneira como ela é descrita no Novo Testamento, nos ajuda a testemunhar disso. A igreja ela é chamada de corpo de Cristo, a igreja ela é chamada de família da fé, família de Deus. A natureza da igreja é a natureza de conversos. A igreja ela é distinta do mundo. Ela está fundada em Cristo, chamada por Cristo. A igreja ela está estabelecida sobre o sangue do Senhor Jesus que morreu por ela. Portanto, Deus cria um povo. E Deus cria um povo convertendo o coração desse povo a Ele. Tá? E o livro ele diz que nós temos dois problemas principais em relação à questão da conversão na igreja. Primeiro é um problema doutrinário. As pessoas hoje em dia, para que elas atraíssem maior número de pessoas para lotarem prédios e lotarem templos, elas diluíram a doutrina da conversão. As expressões que o Senhor utiliza no Novo Testamento e no Antigo também para a palavra conversão, elas são expressões radicais. O Evangelho de João, principalmente, irmãos, deixa isso muito claro para nós. João utiliza a expressão das trevas para a luz, da morte para a vida, do andar de pecado como os gentios para se tornar agora enraizado no povo de Deus. Irmãos, não existe meio vivo. Não existe meio santo. Não existe eu passei das trevas para a sombra, para o cinza. É das trevas para a luz. A maneira como o Senhor ele descreve o ato de conversão é radical. Portanto, choca. E como choca, não é bem visto por aqueles que querem massa, que querem atrair independentemente de fé, que querem atrair independentemente de compromisso, que olham para o povo como apenas números ou uma massa para ser manipulada e usada. Essas pessoas não têm interesse no coração dos homens, não têm interesse em Cristo Jesus. Portanto, a doutrina da conversão ela foi diluída. As pessoas hoje não sabem responder isso. E se você fizer essa pergunta para muitos crentes, o que é conversão, você vai ver que uma resposta que deveria ser pronta, imediata, testemunhal, às vezes ela está ausente na mente e no coração de muitas pessoas. O segundo problema ele é prático. Tá? As pessoas, mesmo que às vezes entendam o conceito e a definição bíblica de conversão, elas não aplicam isso na igreja. Elas querem que a igreja, na prática, viva como se a doutrina da conversão não tivesse importância nenhuma. Isso é visto por meio de tolerância com pecados escandalosos, com a falta de importância se a pessoa ela está caminhando de maneira ordeira ou não. E aí todas as ordens que o Senhor dá acerca de disciplina bíblica, de exortação, admoestação, de condução ordeira do povo, se dilui. Então, observem algo, nós não temos como lidar com esses problemas sem afrontar o que o Senhor ordena na sua palavra. Ou nós iremos desprezar a definição divina sobre conversão, ou nós iremos desprezar o que Deus diz que Ele garante quando opera a conversão. Nós afrontamos o Senhor na revelação da sua palavra ou na sua obra de conversão. E, portanto, isso aqui é muito sério e muito grave. Nós iremos hoje tratar, meus irmãos, sobre esses dois problemas centrais, entender a maneira como eles se manifestam, porque eles vão balizar o raciocínio do livro. Tá? Esses dois problemas centrais, eles serão trabalhados, eles balizarão a linha de raciocínio do livro. Primeiramente, nós temos um problema teológico, quanto à teologia da conversão. Depois nós temos um problema prático sobre como nós aplicamos a teologia da conversão em nossa igreja. Então o autor do livro aí vai trabalhar uma definição bíblica,
que venha do Senhor para nós sobre o que é conversão, e depois vai mostrar como isso impacta a vida da igreja. Tá? E nós vamos iniciar trabalhando esse primeiro problema, um problema teológico quanto à teologia da conversão. Eu trouxe aqui uma citação para os irmãos do pastor J.I. Packer, tá? O nome, primeiro tema aí, problema teológico mapeado. Vamos mapear esse problema. Por que os homens eles começaram a ter problemas com relação à teologia da conversão? Eu queria ler essa citação com os irmãos e entender, para começarmos a desenvolver esse raciocínio. Primeiramente, as escrituras consistem simplesmente em Deus comunicando, Deus falando, Deus ensinando, Deus pregando, Deus contando a você, sim, a você, a mim e a todos os leitores e ouvintes da Bíblia, em todos os lugares, verdades sobre si mesmo, que neste lugar e neste momento exigem a nossa fé, exigem a nossa adoração, a nossa obediência, as nossas orações, louvores e práticas, a nossa devoção, abnegação e disciplinamento, a fim de podermos servir ao Senhor. Em suma, a nossa completa conversão e o nosso total comprometimento, vista desta maneira, a Bíblia é a leitura mais relevante e atualizada que pode chegar até as nossas mãos. A Escritura é Deus falando, irmãos. Vamos repetir isso? A Escritura é Deus falando. Isso é importante. Os crentes utilizam várias expressões. Quando nós falamos sobre a Bíblia, nós falamos sobre a palavra do Senhor, mas parece que nós não raciocinamos no que isso significa, de que Deus está falando na Escritura. Portanto, qualquer problema teológico tem como raiz o abandono de alguns pressupostos. E o primeiro pressuposto é esse, irmãos. Deus fala com os homens. Deus fala na sua palavra. Nós temos algumas pressuposições essenciais que foram abandonadas pelos crentes. Alguns princípios e fundamentos que são abandonados pelos crentes. E isso começa a afetar a sua doutrina. Primeiro, Deus fala. Isso aqui é importante. Porque significa que quando eu estou com a Escritura, eu não estou com um livro que pode ser manipulado. Eu não estou com um livro o qual eu posso regular pela minha interpretação. Eu estou com a palavra de Deus. Deus está falando aqui. Portanto, irmãos, quando nós cremos fielmente disso, nós vamos conseguir rejeitar vozes que sejam concorrentes à palavra do Senhor. Nós vamos conseguir rejeitar teologias que não estão fundamentadas na palavra de Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Um escritor muito famoso nos Estados Unidos escreveu um livro contra o inferno, negando a existência do inferno. E dizendo que, lendo a Bíblia, ele acha que essa linguagem ela pode ser tida como metafórica e construir um livro de 224 páginas totalmente inútil e afrontoso ao Senhor. E aí ele recebeu a resposta do Francis Chan, que escreveu um livro chamado Apagando o Inferno. Sabe por que o nome do livro de resposta era Apagando o Inferno? Porque ele disse, é isso que ele quer fazer, ele quer tirar o inferno da Bíblia. Não dá para fazer isso. Só se apagar a palavra inferno em todas as partes que a Escritura está falando sobre isso. Quando nós entendemos que Deus fala na palavra, o nosso coração então começa a olhar para a Escritura como o ensino do Senhor, como a revelação de Deus. Deus ele se dá a conhecer por meio da Escritura, ele dá a conhecer a sua obra, ele se revela pela palavra, irmãos. É interessante que toda a Escritura afirma isso constantemente. Observem como inicia Gênesis 1, abra aí a sua Bíblia. Observem que a ênfase de Gênesis é o Senhor que age pela sua palavra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. Versículo 6. Deus disse,
haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento. É impressionante como a Escritura fala de um Deus que age e opera pela palavra. Portanto, Deus não apenas fala como se falasse, meus irmãos, aleatoriamente, como as nossas palavras. Deus opera pela palavra. Ele cumpre o seu querer pela palavra. Ele instrui pela palavra. Ele se revela pela palavra. Portanto, entender que Deus falou é vital para a sua fé, para que você possa, então, fundamentá-la na Escritura. E quando chegar esse tipo de proposta para vocês, de abandono do inferno, de dizer que, olha, esse negócio de pecado é balela, falar sobre Cristo sendo somente um homem que deu um bom exemplo na cruz, ou outras coisas que são mais sutis, você possa dizer, a Escritura não fala isso, Deus não fala isso. Olha só como pesa. Deus não ensina dessa maneira. Deus não fala isso, isso é uma mentira. Porque tudo que não sai da boca do Senhor, irmãos, é mentira. Tudo que não sai não pode ser fundamentado no que Deus disse, mas concorre com a sua palavra, é mentira. São vozes afrontosas ao Senhor. É o Senhor dizendo a Adão no Éden, não coma. E Satanás dizendo, Deus disse isso, não acontecerá dessa forma. Adão cai, a humanidade cai, e toda a desgraça do pecado vem ao mundo porque Adão esqueceu que quem havia falado era Deus com ele no Éden. Ele trocou a palavra do Senhor pela palavra da serpente. E, portanto, o Senhor restaurará o seu povo e testemunhará do coração dos convertidos por um testemunho diferente do Éden. Um testemunho de um povo que crê na sua palavra e que não abre mão dela. Esse é o testemunho. Cristo diz que ele é um Adão melhor por causa disso. E fala, minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Senhor. Eu vim para cumprir a vontade do Senhor. Eu vim para cumprir as Escrituras. E o próprio Senhor Jesus Cristo, então, se submete ao fato de que Deus falou. As expressões que acompanham o Antigo Testamento lembram o crente disso. Duas expressões muito famosas é assim diz o Senhor e a palavra do Senhor veio até. Abra aí o primeiro livro dos Reis. Vamos ao capítulo 17. Nós temos aqui o início do ministério de Elias. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá nem orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo. E é interessante como isso marca a Escritura. A palavra do Senhor veio, o Senhor disse. Toda vez que um profeta vai falar de maneira inspirada, toda vez que um profeta vai anunciar os oráculos do Senhor, esse profeta, ele tementemente diz, assim diz o Senhor. Para lembrar que isso não vem da sua mente, não vem da sua boca, não vem da sua cabeça para os homens, de que ela deveria ser recebida de maneira diversa. Abra em Hebreus, no capítulo 1. Nós estamos agora no Novo Testamento. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Carta aos Hebreus 1. Antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Cristo é a palavra encarnada, porque revela a Deus. E o Senhor fala que ele então é o verbo de Deus.
Ele revela de maneira exata e perfeita o Senhor. E, ao mesmo tempo, ele sustenta todas as coisas como rei pela palavra do seu poder. Nós estamos estudando o Salmo 2 na quarta-feira. E é interessante isso. Nós vemos que o Senhor, ele é rei, Deus triuno é rei e reina, mas nós vemos que humanamente ele entroniza o seu filho, o filho de Davi, sobre o trono, no momento da sua ressurreição. E o que Hebreus está dizendo é, esse rei que foi entronizado, Jesus Cristo, Deus encarnado, que é entronizado por Deus, como é que ele reina? Pela palavra do seu poder. Isso testemunha que ele é o próprio Deus. E é isso que Hebreus vai fazer, vai mostrar a aliança, mas também vai testemunhar da divindade, da humanidade do Senhor Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos, Paulo, então, tendo isso em mente, Deus falou. Ele nos diz em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é inspirada por Deus. É uma passagem que eu creio que os irmãos têm acesso, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus. E o interessante é que quando Paulo utiliza o termo inspirado, ou que foi traduzido, na verdade, por inspirado, theopneustos, ele fala sobre como se a palavra ela fosse, na verdade, expirada, ou procedesse da respiração do Senhor. E essa analogia ela é magnífica quando nós pensamos que o Espírito também é chamado de sopro do Senhor. Porque o Espírito comunica a palavra. Então, o que o texto diz é que a palavra ela sai de dentro do próprio Senhor para os homens. O seu Espírito conduz isso, não se perde nada, ela é revelada, ela tem Deus como a sua origem. Quando fala sobre a palavra ser theopneus, significa que ela procede de Deus para os homens. Portanto, Deus é a fonte da Escritura e por isso ela é toda útil e toda plena e toda boa para poder ensinar e para converter e para revelar a Deus. Quando nós vamos até a epístola do apóstolo Pedro, nós vemos que Pedro ele explica isso dando complementariedade a esse texto de Paulo. Você pode, inclusive, na sua Bíblia, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, anotar essa passagem de Pedro, se você tem costume de riscar a Bíblia para estudo posterior. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21. a 21. Todos acharam? 2 Pedro 1, 19 ao 21. Na escola, nós vamos usar o nosso livro didático, que é a Escritura. Tá? Se você tem uma Bíblia, use-a comigo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quando nós unimos, então, a ideia de Paulo com a ideia de Pedro, nós vemos que nós temos o Senhor como a fonte, a origem da palavra, movendo homens para falar da parte dele. E quem media ou medeia essa relação é o Espírito Santo de Deus. Quem medeia essa relação é o próprio Espírito, é o próprio Deus. Portanto, não há perda, não há interpretação pessoal. Meus irmãos, olha como é grave o que Pedro está falando aqui. Ele diz, o que nós falamos para vocês sobre Jesus Cristo não veio da nossa cabeça, é isso que ele está dizendo. Tudo que nós revelamos para vocês é Escritura Sagrada. O primeiro Pedro ele defende isso. Os evangelhos são Escritura Sagrada. E nós não fizemos interpretação pessoal das Escrituras do passado. Porque muitos dizem isso. Que Jesus Cristo é defendido como o Cristo pelos crentes como uma interpretação dos apóstolos das profecias messiânicas do Antigo Testamento. E o próprio apóstolo Pedro já dá a resposta para a gente aqui. Ele diz, olha, nada do que foi escrito e revelado e compõe as Escrituras é de interpretação pessoal. Nós comunicamos a vocês
profecia. Nós comunicamos para vocês a palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos, isso nos leva ao segundo ponto que foi abandonado. Deus não somente falou aos homens, mas Deus falou de maneira objetiva aos homens. De maneira objetiva aos homens. Isso é um atributo da Escritura. Ela é objetiva, ela é clara, ela é límpida. E a maior parte da Escritura é assim. Eu tenho dificuldade com algumas pessoas que dizem, olha, eu entendi a explicação desse texto, mas eu não penso que esse texto é assim. Porque tem textos que não tem como ser diferentes, irmão. Eu falo, olha, irmão, não tem nem o que falar para você, porque o texto é tão óbvio. Vou dar um exemplo para vocês. Quando nós estávamos estudando sobre uma classe específica, sobre as parábolas do Senhor Jesus Cristo, eu disse, irmãos, as pessoas falam sobre o joio e o trigo sendo plantados na igreja e que nós devemos fazer vista grossa para o pecado para nós não tirarmos o joio junto com o trigo. Mas o texto diz que o joio foi plantado no mundo. E Jesus diz o campo, que o joio foi plantado no campo. E Jesus diz que o campo é o mundo, não é a igreja. Não tem nenhuma lógica que nós venhamos a defender isso. Não, deixa todo mundo, independente do pecado, da vida errada, para não arrancar o joio com o trigo. Porque o campo não é a igreja, o campo é o mundo. Jesus diz isso na explicação da parábola. Ele diz, olha, Satanás semeou o joio no campo do homem. O campo é a terra do Senhor. O que o Senhor está dizendo é que a terra dele não tem que ter maldade. Deus não criou a criação para que ela fosse corrompida, mas Satanás plantou o joio. Tem maldade no mundo. E no dia final, o Senhor vai separar o joio do trigo. Ele está falando sobre juízo. Ele está falando sobre restabelecimento do reino. E se você entende a doutrina do reino no Antigo Testamento, essa parábola ela é clara. Mas ainda mais clara quando Cristo diz o mundo é o campo. E aí uma pessoa disse para mim, não, pastor, mas eu entendi, mas eu não entendo assim não. Eu falei, daí... Se você não entende o que Cristo está dizendo, meu irmão, é um problema do coração, não é da mente. E aí vem onde eu queria chegar, irmãos. A maior parte da rejeição doutrinária não é uma luta de mente, não é uma luta de intelecto, é uma luta no coração. Deus falou. O texto não admite. Não admite, irmãos, interpretações sem estrutura, interpretações sem moldura. A palavra do Senhor é objetiva. Ele não entregou a palavra dele, meus irmãos, para serem manipulada, como os advogados manipulam a lei, achando brechas e distorcendo interpretações, como os tribunais mudam cotidianamente de interpretação. Se você pegar o histórico dos nossos grandes tribunais, vocês vão ver que o que eles entendiam de uma maneira, o mesmo grupo, as mesmas cabeças hoje entendem de outra forma. Porque eles guiam segundo os seus interesses, segundo o interesse político, segundo o interesse dos homens. A palavra do Senhor não foi dada para nós de maneira subjetiva, mas objetiva. Ela não foi dada para que nós construíssemos a nossa própria religião. Ela é a religião revelada de Deus. Amém? Deus falou, e Deus falou de maneira objetiva. Olha o que Pedro disse, nenhuma parte da Escritura foi dada segundo a interpretação pessoal. E por isso, tendo a firme convicção disso, Deus espalha diversas maldições e acusações na Escritura para aqueles que tentam macular a palavra dele de alguma maneira. Nós temos alguns textos importantes aqui. Vamos ler Deuteronômio 4, versículo 2. Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, Deus de seus pais, está dando a vocês.
Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Quando nós vamos a Deuteronômio 13, o Senhor, ele prescreve, meus irmãos, execução aos falsos profetas. Abra Deuteronômio 13, você está bem pertinho aí. Abra Deuteronômio capítulo 13. Observem como o Senhor zela pela sua palavra, porque a sua palavra está relacionada à sua glória, ao seu caráter. Se a palavra cai, Deus mentiu. Se a palavra é alterada, o Senhor mudou de ideia. Isso afeta a glória de Deus. Portanto, observem o que o Senhor diz no capítulo 13 de Deuteronômio. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador e anunciar um sinal ou prodígio, e se acontecer esse sinal ou prodígio que ele falou, ou seja, o sinal e prodígio que ele falou aconteceu, tá? E ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses, deuses esses que vocês não conheceram, não deem ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador. Porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova, para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Sigam o Senhor, seu Deus, e temam somente a Ele. Como? Guardem os seus mandamentos, deem ouvidos à sua voz, sirvam-no e sejam fiéis a Ele. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, o Deus de vocês. Depois ele diz que se o teu pai ou a tua mãe anunciar um sinal ou prodígio e convidar você para servir um outro Deus em desconformidade com a Escritura, você deve ser o primeiro a levantar a espada contra o seu pai e a sua mãe. Versículo 6. Caso se aproximar de você o seu irmão, filho de sua mãe, ou seu filho, ou a sua filha, ou a mulher que você ama, ou um amigo íntimo em segredo disser, vamos servir outros deuses, deuses que você não conhece, nem que os seus pais conheceram, deuses dos povos que estão ao redor de você, tanto os que estão perto como os que estão longe, desde uma até a outra extremidade da terra. Não concorde com ele, não dê ouvidos a ele, não olhe para ele com piedade, não o poupe nem o esconda, pelo contrário, você certamente o matará. Nós temos aqui uma pena capital contra a blasfêmia da palavra do Senhor. Nós vemos que o Senhor zela a sua palavra e diferencia o crente e o não crente por meio da fidelidade à sua palavra. No Antigo Testamento, aqui em Deuteronômio, meus irmãos, o Senhor está dizendo que, olha só, chegaram lá profetas e eles disseram, olha, tal dia ou então em tal momento vai acontecer um negócio aí. Eu estou anunciando um prodígio. E o prodígio aconteceu. E depois que ele profetizou o prodígio aconteceu, ele então ganhou o coração e disse, vamos agora desobedecer o Senhor. E aí então as pessoas são tentadas a seguir. E o Senhor diz, sabe por que aconteceu o prodígio? Para o Senhor testar se o seu coração é fiel à palavra ou não. Está escrito aqui. Isso responde muitas das suas dúvidas. Por quê, pastor? Aquele homem mau, ele profetiza, e ele adivinha, e ele fala CPF, ele fala não sei o quê, e as pessoas vão e seguem, porque eles veem isso como um sinal e um prodígio do Senhor. Está escrito para o Senhor colocar à prova ao coração de quem teme a palavra dele. Acontece para que o Senhor ponha à prova o coração daqueles que temem a sua palavra. E sabe o que é impressionante, irmãos? Muitos argumentam que abandonaram a Escritura e começaram a seguir um falso mestre, porque tudo que ele falava acontecia na minha vida. E o Senhor responde para você, você é um infiel. É por isso que você segue ele. A resposta é essa. Você abandona a palavra do Senhor por ele. Portanto, observem como é sério a questão do testemunho da palavra do Senhor. Quando nós vamos a Provérbios, no capítulo 30, irmão Orlani aí que gosta de Provérbios, né? Vamos lá, Provérbios 30, versículo 5. Provérbios 35. Leiamos. Toda palavra de Deus é pura,
Ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não repreenda e você seja achado mentiroso. Qualquer alteração da palavra de Deus torna o homem mentiroso. Tá? Não acrescente nada às suas palavras, para que ele não repreenda e você seja achado como mentiroso. Vamos a Mateus, no capítulo 5, ver o testemunho de Cristo sobre a palavra. Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 19. (17 a 19). Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. O Senhor então diz, eu vim cumprir a palavra, eu vim pregar a palavra, eu vim trazer o cumprimento, a plenitude das profecias. O Antigo Testamento promete o Messias e a nova aliança. No Novo Testamento nós vemos o Messias vindo e entregando a nova aliança no seu sangue. É isso que ele diz quando institui a ceia. E agora nós vemos que depois disso Cristo diz, vocês ouviram o que foi dito, eu digo. Cristo então arreda as interpretações falaciosas e reinstitui a interpretação da palavra do Senhor. E observem que Cristo vai então repetindo a maldição. Aquilo que nós lemos no Antigo Testamento, Cristo diz, se fizer, se alterar um tio, um iota, a menor letra do alfabeto, a menor vírgula, a pausa, você será tido como alguém repreensível pelo Senhor. Quando nós vamos a Apocalipse, capítulo 22, o livro encerra exatamente com o mesmo alerta do Senhor, com a mesma exortação. Apocalipse 22, 19. 18. Apocalipse 22, 18. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos deste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas nesse livro. Observem como o Senhor diz, meus irmãos, que aqueles que alteram, deturpam a sua palavra, serão privados das promessas dessa mesma palavra. Portanto, Deus fala de maneira objetiva. Lembrem-se dos pressupostos, é por isso que os problemas doutrinários acontecem. As pessoas esqueceram que quem fala é Deus. Esqueceram que Deus falou de maneira objetiva, um atributo da Escritura, que ela não é clara da mesma maneira em todos os seus textos, mas na sua grande totalidade ela tem sim o atributo da limpidez, meus irmãos, o atributo de ser clara e objetiva. E Deus falou de maneira autoritativa. Esse é um terceiro pressuposto que precisa ser resgatado. Nós não estamos diante de opinião do Senhor, nem de recomendações. Deus, ele não diz que a sua palavra são sugestões. Deus chama a sua palavra de mandamento, estatuto, lei, juízo. E ele ordena a obediência. Significa, então, que isso aqui não é sugestão para a sua vida. Isso aqui é uma ordem. Isso aqui é um mandamento do Senhor. A palavra do Senhor revela os atributos de Deus e ele revela a maneira como Deus rege. Aqui nós temos Deus deixando claro para você qual é o seu padrão de santidade e o que ele deseja e ordena que os homens sigam, como eles devem viver. E é por isso que a Escritura, ela cobre toda a vida cristã. Ela cobre toda a vida do homem. Da sua masculinidade, seu casamento,
a sua família, seus negócios, cobre a sua língua, a maneira como você usa a sua fala. Deus diz que você vai prestar contas disso, porque Ele quer que você fale para a glória dEle. Ele criou você para a glória dEle. Portanto, Ele mostra para você o que é viver para a glória dEle, é viver em conformidade com os seus mandamentos. Sabe o que é interessante? Que isso é tão importante que Cristo é exaltado como Rei por causa da obediência à palavra de Deus. Filipenses 2, abra, meus irmãos. É importante ler o texto, é importante estar em contato com o texto. É assim que o Senhor penetra os nossos corações. Filipenses 2. Filipenses 2, 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retirado a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou. Como? Tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por que essa ênfase? Morte de maldição. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo o nome. Cristo é exaltado pela sua obediência e submissão integral ao Pai. Isso testemunha que ele é o último Adão, o Adão melhor. Porque Adão não se submeteu ao Senhor, mesmo tendo todo o deleite do jardim. Mas Cristo se submeteu a Deus, ainda que isso custasse a sua vida na cruz do Calvário. Ele se submeteu ao Senhor por entender que a vontade do Pai é perfeita. Ele morreu na cruz se humilhando, porque havia sido profetizado que assim seria e a palavra deveria ser cumprida e honrada. Cristo mostra que ele é o último Adão, em quem a igreja é estabelecida, porque ele obedeceu, enquanto o primeiro Adão desobedeceu e lançou toda a humanidade em desgraça. Portanto, a palavra do Senhor não é sugestiva, ela não é opinativa, ela é autoritativa, irmãos. Autoritativa. Deus falou de maneira objetiva e Deus falou de maneira autoritativa. Nós precisamos lembrar disso, para que a gente não fique tendo a brilhante ideia de querer ser autêntico, genial, inédito em relação às doutrinas da palavra. Isso não funciona. O mesmo Espírito guia a igreja e fala por meio da Escritura com a igreja há milhares de anos, irmãos. Nós fomos chamados a guardar essa fé que foi entregue aos crentes. Nós fomos chamados a guardar a doutrina que foi entregue aos crentes. Portanto, qualquer homem que queira ser inédito, diferente, ele é alguém que geralmente peca e começa a ensinar erro ao povo do Senhor. Um quarto pressuposto essencial que colabora para erro doutrinário na igreja é desprezar os meios, ou como o Senhor ministra a doutrina e a palavra ao coração do seu povo. Então vamos lembrar, Deus falou de maneira objetiva, Deus falou de maneira autoritativa. Vamos repetir? Deus falou de maneira objetiva e Deus falou de maneira autoritativa. Não são sugestões. Tá? Meus irmãos, o quarto pressuposto essencial à igreja do Senhor, que é chamada a ter o mesmo pensamento, é que Deus proveu ensino ao seu povo. Então, esse mesmo Deus que revela a palavra, ele proveu que essa palavra fosse ministrada ao coração do seu povo. Então, observem como nós não estamos abandonados. Deus não fala, olha, se virem. O Senhor, ele provê ensino, ele provê testemunho, ele provê essa palavra sendo ministrada e aplicada ao coração e à vida da igreja por diversos meios. Primeiro, Deus proveu a sua palavra ao seu povo. O Senhor, ele utilizou ali em Deuteronômio 4 uma expressão muito interessante. Ele fala, ouve Israel os meus ensinos. Então, o Senhor, ele ensina o seu povo sobre quem ele é e sobre as suas obras e a sua glória, revelando a palavra. E ele faz isso de maneira comunicativa. Deus falou na língua dos homens.
Deus falou na língua dos homens. De maneira que o Senhor, sendo todo glorioso, ele também é inefável. Você sabe o que é ser inefável? Deus ele não pode ser contido pelas palavras humanas. Não interessa quanto você estude, não interessa o quanto você mergulhe na própria Escritura, você nunca poderá definir a Deus de maneira exaustiva e dizer, olha, Deus, eu vou falar para você o que Deus é, e ele é isso aqui, ele está contido na minha definição, e passa a falar sobre maravilhoso. Deus está muito além de ser maravilhoso. Mas ele se revela como maravilhoso, para que nós possamos ter uma ideia de quem ele é. Então Deus é conhecido, mas Deus não é exaurido pela nossa mente. Deus ele é louvado, mas o nosso louvor não esgota a sua glória. Deu para entender, irmãos? Portanto, Deus ele é inefável, mas ainda assim ele se revela genuinamente para nós na língua dos homens. Deus fala de si mesmo a nós na nossa própria língua. E por isso o Senhor utiliza metáforas, figuras de linguagem, e utiliza antropomorfismo e antropopatismo. Antropomorfismo, Deus fala sobre as suas mãos, mas nós sabemos que o Senhor, Deus triuno, ele não tem mãos, ele é espírito, a própria Escritura fala sobre isso. Mas nós podemos entender o seu juízo, o seu ato de guerrear por meio das nossas mãos. Nós somos imagem e semelhança do Senhor, de maneira que o nosso próprio corpo nos ajuda a compreender a maneira como Deus se comunica. A sua palavra é verdade e o que ele comunica sobre si é verdade, mas Deus não se esgotou. Deus ele não falou a nós de maneira que tudo o que ele é, toda a sua glória, toda a sua excelência foi comunicada. Deu a entender? O Senhor ele se revela a nós e ele se dá a conhecer a nós. E o que nós conhecemos sobre Deus é genuíno e verdadeiro, mas não é exaustivo e cabal. Porque seria dizer que a sua mente pequena, caída e frágil, é difícil para alguns homens arrogantes com relação à sua intelectualidade falar isso, né? Mas a nossa mente ela é caída, ela é frágil. Ela domina um assunto e se orgulha diante da vastidão do universo. Ela não pode conter ao Senhor. Ela não pode exaurir o Senhor. Portanto, a eternidade será uma eternidade de conhecimento de Deus e de experiência também da sua bondade. Deus deu a sua palavra ao seu povo. Deus ordenou pregação e ensino ao seu povo. É interessante isso, meus irmãos, porque desde o início o Senhor proveu profetas ao seu povo. E nós temos uma definição de profetas muito rasa. Nós geralmente temos como profeta aquele que só falou de maneira inspirada. Mas na verdade não. O termo profeta é aquele que traz a palavra de Deus até os homens. É aquele que ministra a palavra do Senhor. De maneira que o ministério de Elias e Eliseu, para tentar restaurar ali, meus irmãos, o ensino em Israel, eles fundaram uma escola de profetas. Vou dar uma caixa de chocolate para quem listar 5 da escola dos profetas aí. A Escritura não fala, você não vai conseguir, tá? O que eu quero dizer para vocês? A Escritura chama aqueles homens de profetas e a função deles era ensinar a palavra do Senhor. Tá? Você não sabe porque eles não compõem a revelação, eles não falaram de maneira inspirada. Deus falou de maneira inspirada através de Elias e de Eliseu, mas dos seus servos e dos outros profetas não. A função deles era explicar, a função primordial do profeta era trazer a palavra do Senhor até o seu povo. E Cristo é chamado do sumo profeta, porque ele diz que não veio revogar a lei, mas ensinar e cumprir e anunciar e trazer a plenitude do que foi anunciado. E por isso, lá em Mateus, no capítulo 5, nós vemos Cristo dizendo: foi dito a vocês, mas eu digo que o que a palavra quer dizer acerca disso é outra coisa. Abre Marcos para você ver como consistia o ministério do Senhor Jesus Cristo de evangelismo. Abre Marcos no capítulo 1. É formidável acompanhar. Marcos ele é um evangelho mais curto. Ele é mais breve no relato do ministério de Cristo. Portanto, ele nos ajuda a observar alguns detalhes que podem passar desapercebidos nos outros evangelhos. Olha como inicia o evangelho de Marcos, capítulo 1. Amém? Esperar todos os irmãos acharem.
Importante vocês acompanharem. Vamos lá. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro diante de você, o qual preparará o caminho, o seu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor e endireitem as suas veredas. Versículo 14, irmãos. Nós temos o ministério de João sendo narrado, tá, no restante desse texto. E aí no versículo 14 nós vemos o Espírito, no 12, o Espírito conduzindo Jesus ao deserto. E no 14 diz assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, e dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam e creiam no Evangelho. Versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga, e maravilharam-se com a sua doutrina, porque os ensinava como alguém que tem autoridade, não como os escribas. E logo apareceu na sinagoga um homem possuído, e nós sabemos que o Senhor, ele expulsa esse demônio. Versículo 29. Saindo da sinagoga, foram com Tiago e João para a casa de Simão e André. E a sogra de Simão estava de cama, com febre, e logo deram essa notícia a Jesus. Então, aproximando-se, Jesus pegou na mão dela, fez com que ela se levantasse, a febre a deixou e ela passou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, trouxeram Jesus todos os enfermos endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta da casa. Ele curou muitos que se achavam doentes de todos os tipos de enfermidade. Também expulsou muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali ele orava. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, lhe disseram: todos estão à sua procura. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expulsando demônios. Esse início do Evangelho de Marcos é formidável. Ele diz: iniciou o ministério de Cristo. E ele pregava dizendo: arrependam-se, creiam no Evangelho, o reino é chegado, arrependam-se. Depois Jesus começa a ensinar nas sinagogas no sábado. E as pessoas estão maravilhadas da sua doutrina. Depois ele segue para a casa de Pedro, a sogra dele está doente, ele cura, e parece que essa notícia se espalhou. E muita gente se ajuntou na frente da casa da sogra de Pedro. E Jesus passou a tarde inteira se compadecendo e curando daquelas pessoas, mas chegou a noite. O que o texto dá a ideia é que todos foram embora. E Jesus se levanta de madrugada e ele vai orar, e de manhã o que acontece? Ei, minha senha. Eu ainda não recebi a minha cura. E então eles lotam de novo a casa da sogra de Pedro. Os apóstolos vão até Jesus e falam: ei, Senhor, o pessoal está te procurando. Expediente. Jesus diz: eu ainda não preguei nos outros sinagogas, nós não pregamos ainda nos outros povoados, foi para isso que eu vim. Você pode ir saudável, gordinho, rico, para o inferno, se você não receber a palavra do Senhor. Por isso o Senhor diz: eu vim para pregar a palavra. Foi para isso que eu vim, pregar a palavra. Jesus é o mensageiro e o sumo profeta que é prometido, que ele é maior do que Moisés, porque ele não somente fala da parte de Deus, a sua palavra é autoritativa como palavra de Deus. E esse Jesus, lá em Mateus, no capítulo 28, a passagem da grande comissão, né? Passagem simples, direta, mas tão alterada e tão machucada. Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-lhe, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus, portanto, deu a sua palavra ao seu povo, mas ele ordenou que essa palavra fosse ensinada a seu povo. Observem como Jesus comissiona: toda a autoridade me
foi dada nos céus e na terra, certo? Abram Efésios capítulo 4. Efésios 4, 9. Amém? Ora, o que dizer? Ele subiu, senão que ele também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas que pela astúcia induzem ao erro. Esse Cristo que disse, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, deu dons à igreja, deu homens à igreja para o ensino da sua palavra. É isso que o texto está dizendo. E ele diz que por meio desse ensino constante, a igreja é aperfeiçoada para o seu serviço. Ela sabe como servir a Deus. Essa igreja é aperfeiçoada em medida de varão perfeito. Ela vai sendo moldada por meio da palavra. Ela vai sendo aperfeiçoada pelo ensino da palavra. A pregação, o ensino, a fidelidade presbiterial, ela vai moldando a igreja. E os santos se tornam mais aptos ao serviço. Eles se tornam mais maduros na fé. E a igreja vai sendo ajustada. Agora observem algo. Deus deu a palavra. Ele deu o sumo profeta ao Senhor Jesus Cristo. Esse profeta comissiona e envia embaixadores no seu nome para ensinar. Ele dá dons de ensino à igreja, porque a igreja vai ser aperfeiçoada pela palavra. E em Efésios 5 ele diz, Cristo purifica a igreja pelo lavar regenerador da palavra. E ele diz que esse lavar regenerador, essa pregação, esse ensino, molda o coração, torna o crente apto para o serviço. Faz com que a igreja seja unida e ela então cresça e amadureça para que cada um não viva como criança, de acordo com as suas próprias opiniões. Mas tem uma lógica aqui. Algumas pessoas elas vão domingo após domingo e ouvem pregação após pregação e ensino após ensino e não crescem, porque elas desprezam o que nós acabamos de ler. Elas querem desenvolver a sua própria doutrina, porque ela é arrogante intelectualmente. Ela despreza o ensino do Senhor pelos presbíteros, despreza a pregação da palavra pelos pastores, pastoreiam o próprio coração, e por isso ouvem e não sabem servir direito. São mesquinhos nas contribuições, são faltosos em relação ao dia do Senhor. São pessoas que difamam e ficam no canto cochichando sobre a igreja, sobre os irmãos. São imaturos, apesar de terem anos e anos de igreja, porque não se submetem à palavra do Senhor e aos meios que o Senhor determinou para ensinar essa palavra. Se você não se submeter aos meios, você não vai ser ensinado. E está aí a resposta do porquê você não cresce. Não há outra via. É como o Senhor determinou. E glória a Deus, porque isso não é feito na força do braço. Deus deu a sua palavra, ele deu o sumo profeta, ele deu para a igreja mestres ao seu povo. Nós lemos alguns textos e nós vemos que é função e é requisito do presbítero ser apto para ensinar. Paulo diz a Timóteo, ensina, exorta, porque é assim que eles vão ser salvos. Não se trata de eloquência, não se trata de conhecimento meramente informacional. A palavra utilizada no grego denota um ensino com a boca e com a vida, portanto esses homens são padrão. Mas, meus irmãos, Deus deu o Santo Espírito ao seu povo, e ele é o Espírito da verdade. Esse Espírito que trouxe a palavra,
Esse Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Quem dá dom aos homens? Deus, por meio do Espírito. Esse Espírito que deu dons para que a palavra fosse ensinada, ele é o Espírito que abençoa os que se submetem à palavra e ao ensino da palavra. Vamos a João, no capítulo 14. Cristo enfatiza que uma das principais obras do Espírito Santo é o ensino do coração. Vamos lá, irmão, João 14. João 14. Vamos ler do 15 ao 17 inicialmente. Já estamos caminhando para o fim. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita em vocês e estará em vocês. Versículo 25. Tenho dito isso enquanto ainda estou com vocês, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disser. Vamos a João 16, versículo 12. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar a vocês. Glória a Deus, irmãos. Esse Espírito, ele dá dons, ele inspirou a palavra e ele comunica a palavra ao coração por meio do ensino. Tudo isso é feito pelo Espírito Santo de Deus. E nós temos aqui uma abençoada garantia de que se nós tememos a palavra, amamos a palavra, nos submetemos aos meios de ensino da palavra, o Espírito Santo vai abençoar a nossa vida. Ele vai ensinar o coração, ele vai ensinar a vida. Ensinar o coração vai além de gravar e memorizar. Ensinar o coração é fazer com que essa palavra me molde. É a atuação do Espírito Santo. Cristo lava a igreja pelo lavar regenerador da palavra, por meio do ensino da palavra, no poder do Espírito da palavra. Aleluia. Glória a Deus. Isso é motivo de glorificar o Senhor, irmãos. Isso é motivo de bradar com alegria. Portanto, você tem uma promessa maravilhosa, irmão. Se você se submete à palavra, entende que Deus fala de maneira objetiva, autoritativa, provê o ensino ao coração, por meio de dons à igreja, por meio do Espírito que usa esses dons, que Ele mesmo dá, que Ele ministra ao coração. Então você vai ter a sua doutrina e a sua fé moldada à fé da Escritura. E você vai ter a sua vida e a sua fé moldada à vida da Escritura. De maneira que esses problemas que nós estamos vendo, teológico e prático, eles estão enraizados no coração e no abandono desses pressupostos que nós vimos hoje, irmãos. Tem algumas conclusões importantes. Primeiro, conhecer a Deus nos termos de Deus não é uma possibilidade, é uma ordem e ao mesmo tempo uma garantia. Glória a Deus. Alguém pode perguntar, mas quem me garante que eu vou conseguir conhecer a Deus nos termos de Deus? Primeiro, ele revelou os seus termos. Segundo, ele vai ensinar o seu coração nos termos dele. É por isso que a igreja, ao longo de toda a sua história, não diverge em doutrinas centrais da fé. Não tem divergência. O que existe é cada vez mais luz, mais aclaramento sobre os mesmos pontos. Porque essa doutrina é ensinada pelo mesmo Espírito, o mesmo Senhor, a mesma fé, irmãos. Nós não estamos iniciando algo novo aqui. Nós estamos caminhando a fé dos santos, das testemunhas que já vieram antes de nós. Nós estamos aqui para continuar levando o estandarte que eles passaram para nós. Judas diz: o Senhor nos chamou a militar pela fé que uma vez foi entregue aos santos.
Uma vez foi entregue aos santos. Na Escritura, só foi entregue uma vez. E então o estandarte é passado e a igreja continua caminhando contra as portas do inferno. A mesma igreja, no mesmo Cristo, no mesmo Senhor, pelo mesmo Espírito. Entenda isso. Qualquer arrogância de autenticidade, meus irmãos, não procede do Senhor. Qualquer tentativa de ser diferente da igreja que o Senhor tem conduzido ao longo de todos esses séculos não procede do Senhor. Outra conclusão. A doutrina da conversão que nós iremos trabalhar não é definida por nós. Ela é definida e ensinada por Deus. O Senhor nos explica de maneira inspirada o que é conversão e o que Ele operou no coração dos crentes genuínos. Nós não vamos aqui, meus irmãos, abandonar o texto bíblico para definir o que é conversão. Isso é loucura. Não sai da nossa cabeça. Nós precisamos ler a radicalidade do que é conversão, crer nessa radicalidade. Quem experimentou não vai ter dificuldade de crer. Quem experimentou passar da morte para a vida não tem dificuldade de crer. Agora, aqueles que ainda não têm certeza disso terão dificuldade de crer. Aqueles que não experimentaram isso terão dificuldade de crer da radicalidade da conversão. Mas aquele que foi tirado do túmulo, da podridão, da escravidão de Satanás, esses são os termos que a Bíblia utiliza para o reino do Filho de amor, para o jugo suave e leve, para a vida, para o amor, para a libertação. Ele vai poder testemunhar, eu sei, isso que a Escritura está definindo, ela está me ajudando a expressar o que de fato eu experimentei. O Senhor também nos fala sobre provas da conversão, os frutos que ela produz na vida de quem de fato experimentaram. E Ele é quem produz esses frutos no coração. Efésios 2 diz que Ele nos predestinou para as boas obras que estão enraizadas nele. Portanto, as provas da conversão, o Senhor nos dá ela na Escritura. Primeira, segunda e terceira epístola de João é isso, viu, irmãos? João ensinando a igreja como testar se alguém era crente ou não, porque tinha uma massa entrando na igreja. E eles vinham com doutrinas muito mais perversas. E João diz, se esse aqui não faz isso, é mentiroso. Se ele diz que ama ao Senhor, mas não anda na luz, é mentiroso. Se ele diz que ama a Deus, mas não ama ao seu irmão, é mentiroso. Se ele diz que ele crê em Deus, mas não anda na verdade, não segue os mandamentos, é mentiroso. Se ele diz que ama a Cristo, mas nega que ele veio em carne, é mentiroso. Saíram do meio de nós, porque não eram dos nossos. É isso que João vai dizer. É uma epístola para ensinar a igreja a confirmar a própria salvação, porque geralmente o herege ele ataca a própria experiência de conversão da igreja, e também testar se de fato aqueles que estavam se aproximando eram ou não. Isso é implicação de vida prática para a igreja. Nós vamos ver isso. Outra conclusão, irmãos, que aparece primeiro para mim aqui, né? Vamos lá. Como estamos falando do próprio Deus, ele não só está arriscando o ensino de uma tese, tá? Ele está nos dizendo autoritativamente o que é a realidade, de forma que qualquer proposta concorrente é falsa, é diabólica e deve ser rejeitada. Outra conclusão, quanto à prática, ele não nos comunica meras expectativas dele. Ele garante que o resultado é certo, que qualquer estilo de vida concorrente é falso, é enganoso, disfarçado, não converso, não faz jus à obra de Cristo. O Senhor está dizendo, olha, eu espero de vocês, e olha, aquele que foi converso, talvez ele... Não, ele diz, olha, aquele que anda na luz caminhará dessa maneira aqui, igreja. Nós não temos autoridade para estabelecer outros meios. Nós não temos autorização para nenhum extremo, nem alargar a porta que é estreita e nem estreitar mais ainda. Nós precisamos nos submeter à Escritura para não cairmos em nenhum dos outros erros, para nós não negarmos a salvação a alguém que cortou o cabelo, negarmos a salvação para alguém que está usando calça, mas também dizermos e testemunharmos como a igreja que alguém que não experimenta de pureza e de padrão da fé é crente. Nós não temos autoridade para isso.
As chaves do céu que foram dadas para a igreja, de ligar e desligar, são feitas na presença de Cristo. Ele diz, onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Se você vai contra a palavra, você já não está mais reunido em nome de Cristo, mas contra ele. Isso é gravíssimo. Não fomos chamados para criar uma tese sobre a conversão. O que é conversão? Nós fomos chamados para ministrar o que Deus revela sobre a conversão e defender o que ele garante que opera no coração dos homens. Enquanto indivíduos, colocando nossa própria profissão de fé à prova, eu creio como a fé da Escritura, eu vivo como a Escritura diz que eu devo viver, mas como igreja devemos reconhecer o que a Escritura aprova e aprovar, e rejeitar o que ela rejeita, no que tange à conversão. Nós vamos passar então a problemas práticos na próxima aula, se assim o Senhor permitir, mas eu iria adiantar aos irmãos que nós temos 4 respostas aos pressupostos que nós vimos. Primeiramente, rejeição. Algumas pessoas vão ouvir o que nós vamos falar e vão rejeitar. Deus falou, palavra inspirada, o cara começa a negar logo aí. E aí você diz, bom, o meu fundamento não é o mesmo dele. Ele rejeitou o que Deus fala, ele rejeitou que a palavra é inspirada. E aí nós estamos diante de um coração que precisa ser evangelizado, ele não está converso. Se ele rejeita a palavra, ele não está converso. A primeira resposta ao que nós vimos, que Deus fala de maneira objetiva, Deus fala de maneira autoritativa, e Deus provê ensino ao seu povo por meio da sua palavra, do seu filho, do espírito do seu filho, usando ministros para a igreja. Se alguém rejeita isso, nós temos então, meus irmãos, alguém não converso, alguém que não submete o coração à palavra do Senhor. E aí nós precisamos evangelizá-lo. A outra resposta é indiferença. E alguém pode dizer, então é o grau menor. Não, indiferença é rejeição disfarçada. Sabe o que é indiferença? É você passar a manhã inteira ouvindo o que você ouviu aqui e no final a conclusão do seu coração é tanto faz. Eu vou pensar o que eu quero pensar e fazer o que eu quero fazer, independentemente se eu achar que está ou não fundamentado, ou se está ou não de acordo com os padrões do Senhor. Eu quero é Deus. Algo bem místico, vazio, frouxo. Não é essa a fé cristã. A indiferença ela é uma rejeição disfarçada. Ela não é agressiva, como são explícitos às vezes os ateus. Ela não é escrachada, não é sincera. Ela é disfarçada de alguma submissão, mas o Senhor não aceita alguma submissão. A outra é leviandade, que é uma rejeição maquiada. Não, eu sei que a Escritura diz isso. O Senhor é tão sábio, né, na maneira como Ele coloca, mas eu não vou praticar. O Senhor diz isso, mas talvez se ela fosse complementada com aquele teórico, ia ser uma bênção. Não, eu sei que o Senhor diz isso, mas cada realidade é uma realidade diferente, cada vida é uma vida diferente, cada igreja, isso é leviandade. É pegar os pressupostos que nós falamos, de que Deus fala objetivamente, autoritativamente, e relativizar como se fosse algo leve, opinativo, sugestivo para nós. Leviandade é rejeição maquiada. Eu rejeito tentando fingir que eu me importo de fato com aquilo. E a quarta e última resposta é uma submissão integral. Submissão integral é quando eu aceito a doutrina e o padrão estabelecido por Deus para o bem da sua igreja e glória do seu nome. Esse é o objetivo do Senhor, viu, irmãos? O objetivo de Deus, ao falar aos homens, ao se revelar aos homens, a enviar o seu Filho, é que o nome dele seja glorificado por meio da igreja. Portanto, o que nós temos aqui, e se nós amamos a glória de Deus, é que nós nos submeteremos para experimentar e participar disso. Deus glorificando o seu nome por meio de pecadores redimidos em Cristo Jesus. Amém? Nós já ensinamos essa parte. Então, vamos finalizar a aula de hoje com uma sessão de perguntas e respostas, tá bom? Isso aqui nós já trabalhamos, eu irei passar. Na aula que vem eu reviso isso, tá, irmãos? Vamos lá, irmãos, vamos orar ao Senhor e depois passarmos para a sessão de perguntas e respostas. Deus eterno e santo, Deus amado,
Te agradecemos por, nesse momento, tentarmos mapear, Senhor Deus, os principais pressupostos que sustentam, Senhor Deus, a doutrina sã, a sã doutrina, como Tu coloca diante de nós. Nós tentamos mapear hoje, Pai, pela Tua palavra, aqueles principais sustentáculos, Senhor Deus, de um coração que recebe a palavra, de que Tu falou, Senhor, de que Tu falou de maneira objetiva, autoritativa e não só sugestiva, Senhor, de que Tu, Senhor Deus, ama a Tua palavra e Tu, ó Senhor, cria a vida por meio dela. Cria tudo que veio à existência por meio dela, mas cria a vida espiritual por meio dela. Tu brilhou no coração dos homens pelo anúncio do Evangelho, Senhor. E esse Evangelho nos transformou, nos converteu, de maneira que Tu nos explica o que aconteceu conosco, Pai, na Tua palavra. O que é a conversão que Tu operaste e o que ela traz como consequência para a vida. Ó Senhor, que está restabelecendo esses princípios e pressupostos, nosso coração possa caminhar em paz na Tua palavra, Senhor Deus, em submissão a ela. Ó Senhor, como Paulo orou, nós oramos nessa manhã. Desfaz as cadeias, desfaz a mente do orgulho, Senhor Deus, da arrogância intelectual. Lembra, Senhor Deus, que Tu deu dons aos homens, Senhor, que não se trata só de eloquência, Senhor Deus, de quantas 1000 páginas eu posso ler. Se trata do Espírito, usando, capacitando, ensinando, operando, Senhor Deus, por meio, sim, do estudo dedicado, mas nunca de um estudo arrogante, Senhor. Nunca de um estudo, Senhor Deus, que apenas defende uma grande cabeça e um coração vazio, Senhor. Porque o Teu propósito é glorificar o Teu nome por meio da vida santa da igreja em Cristo. Senhor, grave isso em nossos corações. Derrube, Senhor Deus, as barreiras e as defesas. Penetre, Senhor Deus, promovendo mudança e operando pela Tua palavra. Que nós te suplicamos em Cristo e te agradecemos. Amém, Senhor.